Em 2018, 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. 42% das agressões ocorreram no ambiente doméstico. 76,4% das vítimas afirmaram que o agressor era alguém conhecido. Além disso, mulheres pretas e pardas são mais vitimadas do que as brancas. As jovens, mais do que as velhas. Eu sou Jennifer Costa, jornalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia no estado de São Paulo e vou explicar para você por que a violência contra a mulher é um problema estrutural da humanidade. Para entender esse assunto de verdade, é melhor voltarmos 21 séculos atrás. A violência contra a mulher faz parte da história da humanidade. As pinturas rupestres dão indícios de que sempre houve algum tipo de violação contra a mulher, fosse no ambiente familiar ou público. Há também relatos históricos em livros e na própria Bíblia sobre as violências que as mulheres sofreram ao longo das décadas. Mas agora, falando de Brasil, nós somos o 5º país com o maior índice de feminicídio no mundo. O feminicídio é considerado o ápice da violência, mas existem outras agressões tão graves e ainda mais recorrentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas, configura-se violência contra a mulher as seguintes agressões. Física, quando uma pessoa causa ou tenta causar dano por meio da força física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas ou internas. Tem também a psicológica, que é a ação ou omissão que causa dano à autoestima, à identidade e ao desenvolvimento da mulher. Tem a sexual, que compreende uma variedade de atos ou tentativas de relação sexual coagida ou fisicamente forçada no casamento ou em outros relacionamentos. Tem a simbólica, que está relacionada às práticas machistas e sexistas. Além da patrimonial, que é a destruição ou destituição dos bens materiais e objetos pessoais da mulher pelo agressor. A institucional, exercida pelos próprios serviços públicos, por ação negligente ou simplesmente por omissão. A econômica ou financeira, que são os atos destrutivos ou omissões do agressor que afetam a saúde emocional e a sobrevivência da mulher e também da família. E a intrafamiliar ou doméstica, que é toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito do pleno desenvolvimento de alguém da família. Não dá nem para dizer qual dessas violências é mais recorrente, porque não existem dados conclusivos sobre o assunto, mas algumas acabam tomando mais espaço nas rodas de debates, como a violência doméstica, física, sexual e, recentemente, a psicológica. Contudo, especialistas afirmam que a violência doméstica é uma das que mais provoca danos a curto e a longo prazo, principalmente por afetar todas as pessoas do eixo familiar. Também é uma das que mais impulsiona o ciclo da violência, no sentido de que uma criança que cresceu no contexto violento pode facilmente desenvolver esse comportamento quando for mais velha. Muita gente pensa que a dependência econômica pode ser uma forma de acabar com a violência doméstica, mas na verdade, as agressões contra as mulheres casadas que trabalham é quase o dobro em relação às mulheres casadas que não trabalham fora do lar. Além disso, uma pesquisa de 2007, um pouco antiga, do Data Senado revelou que 72% das mulheres vítimas de violência doméstica permanecem envolvidas com o agressor por medo de vingança. É literalmente a personificação daquela expressão popular: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por causa dessas situações tão recorrentes de violência contra as mulheres dentro da sua própria casa, criou-se a Lei Federal Brasileira Maria da Penha. Para quem não sabe ou não se lembra de como foi a criação dessa lei, vou fazer um breve resumo para você. A história começa com a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violência doméstica durante 23 anos de casamento com o economista colombiano Marco Antônio Heredia Viveiros. A violência chegou ao ponto de Heredia tentar assassiná-la 2 vezes. Na primeira tentativa, ele alvejou um tiro em Maria, o que a deixou paraplégica, e na segunda, ele a eletrocutou e a afogou. Surpreendentemente, Maria não morreu, e a terceira chance de viver a deixou ainda mais forte. Por isso, ela foi em busca de justiça, não apenas para ela, mas para dezenas de mulheres que também passavam e passam pela mesma situação. Mas o caso foi julgado 2 vezes e no país ficou em aberto por alguns anos.
Em razão disso, o Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesa do Direito da Mulher, junto à vítima, no caso a Maria, formalizaram uma denúncia à Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. Ocasião em que o país foi condenado por não dispor de mecanismos suficientes e eficientes para proibir a prática da violência doméstica contra a mulher. O Brasil foi acusado de negligência, omissão e tolerância à violência contra a mulher. Por isso, o governo foi colocado contra a parede e se viu obrigado a criar mecanismos de defesa para as mulheres. Assim, em 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, ainda no governo Lula. Quanto ao agressor de Maria, ele só foi punido 12 anos depois de cometer o crime. Bem, a lei alterou o Código Penal, como a introdução do parágrafo 9 do artigo 129, possibilitando que os agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada. Estes agressores também não podem mais ser punidos com penas alternativas. A legislação aumenta o tempo máximo de detenção previsto de 1 para 3 anos. A lei também prevê medidas que vão desde a remoção do agressor do domicílio à proibição de sua aproximação da mulher agredida. Desde a sua criação até hoje, a ONU considera como uma das 3 melhores legislações do mundo na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Uma prova de que essa lei realmente funciona está no resultado de um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015. Foi constatada a diminuição de cerca de 10% dos casos de agressões que resultavam em mortes no país devido à implementação da lei. E apesar de ser um resultado louvável, ainda é muito pequeno em relação a tudo que precisa ser feito. Agora, falando da violência em todos os âmbitos, outra questão problemática são os números. Sabemos que muitas vítimas não denunciam por medo, sentimentos, dependência financeira, filhos ou vergonha. Por isso, os índices podem ser muito maiores do que os que são divulgados. Felizmente, existem campanhas contra a violência feminina em todo o mundo, especialmente no Brasil. Um exemplo é o projeto Quebrando o Silêncio, criado em 2002 pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. As iniciativas acontecem anualmente em toda a América do Sul. Inclusive, em agosto, quase 2 milhões de fiéis se mobilizam numa campanha de conscientização que leva às ruas sul-americanas informação sobre o assunto para milhões de pessoas. O projeto também atende crianças e idosos que são expostos às violências física, sexual e psicológica. Assim como essa e outras campanhas, o Dia Internacional da Mulher é um momento de conscientização. Instituído em homenagem à luta pela igualdade dos direitos civis e em favor do voto feminino, a data é celebrada internacionalmente no dia 8 de março. Além disso, também existem alguns movimentos em defesa das mulheres, como o feminismo, que visa a igualdade de gêneros. O movimento é o mais popular e também é o que mais tensiona questões relacionadas à violência de gênero. Historiadores afirmam que os debates feministas são datados do século XV, embora se tornaram mais populares com a Revolução Francesa. Ou seja, estamos há pelo menos 6 séculos discutindo o assunto. Deu para perceber que a violência contra a mulher é sim um problema estrutural do mundo. Sem dúvidas, ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Mas por hoje fica a reflexão que eu quero que você comente aí. Nós estamos perto ou longe de acabar definitivamente com a violência contra a mulher no mundo? Se você gostou desse conteúdo, envie para os seus amigos. E não se esqueça de dar um like aí. Até semana que vem!